Olá, meu nome é Joseph Levy. Sou um judeu idoso. E na minha longa vida, compreendi uma coisa. O sentimento mais amargo não é a pobreza nem a doença, mas sim quando as pessoas nos consideram um espaço vazio. Isso já aconteceu com você? Você está falando e alguém o interrompe como se você fosse um rádio que pode ser desligado. Ou alguém conta uma piada da qual todos riem, exceto você, e você fica ali sem saber se sorri ou se vai embora. Na minha juventude, eu me envolvia em discussões, defendia meu ponto de vista, me ofendia, gastei tanta energia tentando forçar as pessoas a me respeitarem. Mas meu avô, o homem mais sábio cuja memória guardo no coração, um dia me sentou ao seu lado e me abriu os olhos. Ele me transmitiu um conhecimento que não está escrito nos livros de psicologia. Esta é a sabedoria ancestral do nosso povo, testada por séculos. Hoje, vou compartilhar com vocês as 7 regras do meu avô. São leis simples, mas poderosas, que o ajudarão a colocar qualquer pessoa insolente em seu devido lugar, sem levantar a voz e sem perder a dignidade. Mas peço uma coisa a vocês. Assistam a esta história até o último minuto, porque as 6 primeiras regras são ferramentas, são, digamos, tijolos. Mas o 7º segredo, que revelarei no final do vídeo, é o cimento que une tudo. Sem essa última compreensão, todos os outros conselhos simplesmente não funcionarão como deveriam. Esse último segredo transformou minha vida e me trouxe a verdadeira paz. A primeira regra com a qual começaremos nossa conversa, eu chamo de regra do balde furado. Lembrem-se dela com atenção, pois ela lhes poupará não apenas nervos, mas também a boa reputação. Muitas vezes, cometemos o erro de pensar que, se uma pessoa compartilha um segredo de outra pessoa conosco ou fala mal de um conhecido em comum, isso é um sinal de confiança especial em nós. Sentimos-nos lisonjeados, nos sentimos escolhidos por termos recebido um segredo. Mas essa é a armadilha mais perigosa. A essência da regra é simples. Uma pessoa que fofoca com você, inevitavelmente fofocará sobre você. É como um balde furado. Não consegue reter água. Se alguém não consegue guardar o segredo de outra pessoa, certamente também não guardará o seu. Pessoas que adoram falar da vida alheia não estão procurando um interlocutor. Estão procurando ouvidos dispostos a absorver sua negatividade. E assim que você começa a ouvir e a concordar com a cabeça, você faz um acordo tácito com elas. Você se torna cúmplice. E amanhã, essa mesma pessoa irá até a pessoa que acabou de criticar e dirá que você estava falando mal dela. Ou simplesmente contará seus assuntos pessoais com tantos detalhes que você se sentirá mal. Você precisa aplicar essa regra rigorosamente. Assim que perceber que a conversa está se voltando para a crítica de pessoas ausentes, encerre o assunto. Não tenha medo de parecer indelicado. Tenha medo de se tornar parte dessa sujeira. Aprendi essa lição há muitos anos, quando ainda era um jovem inexperiente, mal tendo completado 18 anos. Eu trabalhava na loja do meu avô na época. Um dia, um cliente habitual entrou, um homem muito respeitado na cidade, sempre educado e sorridente. Enquanto meu avô media o tecido para ele, esse senhor começou a contar uma história sobre nosso vizinho, um sapateiro. Ele falava em voz baixa, mas com tanta maldade, dizendo que o sapateiro bebia, que tinha mais dívidas do que cabelos na cabeça e que sua esposa logo o abandonaria. Eu estava atrás do balcão e ouvia com a boca aberta. Estava terrivelmente interessado. Cheguei a pedir detalhes algumas vezes, sentindo-me tão adulto, iniciado nos segredos alheios. O cliente saiu satisfeito. Virei-me para o meu avô esperando que agora discutíssemos essas notícias. Mas meu avô olhou para mim com um olhar que me fez sentir um arrepio. Ele não me repreendeu, apenas disse calmamente e com firmeza: "Joseph, por que você deixou que ele usasse sua cabeça como uma lata de lixo?" Fiquei surpreso e comecei a me desculpar, dizendo que era apenas uma conversa. O avô balançou a cabeça e continuou:
Quem te traz fofocas sobre os outros, levará fofocas sobre você para longe. Você acha que ele te contou isso porque te respeita? Não. Ele estava testando se você estava pronto para aceitar esse veneno. E você aceitou. Agora ele sabe que você é igual a ele. E isso significa que amanhã ele contará para a cidade inteira que o neto do velho Levi é um fofoqueiro em quem não se pode confiar. Nunca dê ouvidos a alguém em cuja língua você não confia. A partir daquele dia, quando alguém tenta começar uma fofoca comigo, sempre me lembro do meu avô e daquela lata de lixo e imediatamente mudo de assunto para o tempo ou para negócios. A segunda regra é a parede de vidro. Esta regra diz respeito à situação mais dolorosa e comum em nosso mundo moderno, embora também existisse há centenas de anos. Estamos falando daqueles momentos em que você está ao lado de uma pessoa, conversando com ela, compartilhando algo importante, mas sente que uma barreira invisível, porém impenetrável, se ergueu entre vocês, uma parede de vidro. Você vê a pessoa, ela vê você, mas ela não ouve sua voz porque sua atenção está em outro lugar. Hoje em dia, isso geralmente acontece por causa da tela de um celular. Mas no passado poderia ser um jornal, uma janela, a pessoa olhando para as próprias unhas ou um olhar perdido pelo ambiente. Por que digo que isso está ligado a um sentimento de indignidade? Porque quando continuamos a falar com uma pessoa que não nos ouve, cometemos um crime contra nós mesmos. Pense profundamente no que acontece nesse momento. Você está dando sua energia, seus pensamentos, parte da sua alma, e a pessoa à sua frente demonstra, com toda a sua atitude, que o que está ali, no celular ou na sua cabeça, é muito mais importante e interessante do que você. E o mais terrível não é o fato de a pessoa estar distraída. O mais terrível é a sua reação. A maioria das pessoas, ao perceber que não está sendo ouvida, começa a se esforçar ainda mais. Aumenta o tom de voz, gesticula, tenta fazer piadas, busca palavras mais impactantes para romper essa barreira, para recuperar a atenção do interlocutor. E nesse exato momento, quando você começa a se contorcer diante de um rosto indiferente, você assina uma sentença interna. Não sou digno de respeito. Preciso conquistar o direito de ser ouvido. Preciso entreter, agradar e lutar por migalhas de atenção. Essa é uma posição destrutiva. Você se transforma em uma mosca irritante que está sendo espantada, mas ainda assim, continua a bater contra o vidro. A regra da parede de vidro diz: nunca tente superar a desatenção com gritos. Nunca bata em uma porta fechada atrás da qual a pessoa o vê, mas não abre. Sua palavra é um presente. Se o presente não for aceito, você não precisa forçá-lo no bolso da pessoa. Você precisa aplicar essa regra de forma decisiva e imediata. Isso exige disciplina interna, mas o efeito é colossal. Assim que você perceber que o olhar do seu interlocutor está vago, que ele está resmungando de forma inadequada, que pegou o celular e começou a rolar a tela de notícias durante a sua fala, cale-se. Simplesmente pare. Não termine a frase. Interrompa a palavra no meio. Crie um silêncio absoluto. Você não precisa fazer cara de ofendido. Não precisa suspirar profundamente nem revirar os olhos. Apenas cale-se calmamente e ocupe-se com alguma coisa. Olhe pela janela, tome um gole de chá. Ajeite um guardanapo. Esse silêncio funciona melhor do que qualquer grito. A pessoa que estava construindo a parede de vidro, de repente sente que o rádio foi desligado. Ela fica desconfortável. O silêncio a pressiona. Ela levanta os olhos e volta à realidade. E nesse momento você recupera sua dignidade. Você demonstra sem palavras: só falarei quando for ouvida. Tenho respeito próprio suficiente para não falar para o vazio. Deixe-me contar uma história que aconteceu não comigo, nem com meu avô, mas com meu tio por parte de mãe, cujo nome era Salomão. Ele era alfaiate e um mestre com mãos de ouro, a quem pessoas vinham até de províncias vizinhas.
O tio Salomão era um homem quieto e modesto, mas que conhecia seu valor como poucos. Um dia, um cliente muito rico foi à sua alfaiataria, o filho de um banqueiro local. O jovem era mimado, arrogante, e acreditava que o mundo girava em torno dele. Ele queria encomendar um terno de casamento. O tio Salomão começou a tirar as medidas e a discutir o corte, o tecido, os detalhes da lapela. Era uma conversa importante, da qual dependia o caimento do terno. Mas o jovem banqueiro se comportou de forma desagradável. Ele chegou com um jornal matutino e, enquanto o tio Salomão lhe explicava as características do corte da lã inglesa, o jovem nem sequer abaixou o jornal. Ele folheava as páginas, olhava as cotações da bolsa e as perguntas do tio, respondia com um ou faça como achar melhor, sem sequer olhar para o mestre. O tio Salomão falava sobre o forro, sobre os botões, e em resposta ouvia apenas o farfalhar do papel e via uma parede de notícias de jornal. Qualquer outro alfaiate em seu lugar teria começado a falar mais alto, teria começado a bajular. Olhe, senhor, que tecido! Preste atenção. Afinal, a encomenda era cara e ninguém queria perder tanto dinheiro. Mas o tio Salomão agiu de forma diferente. Ele silenciou no meio da frase, dobrou cuidadosamente a fita métrica, colocou o giz no bolso do avental, afastou-se do cliente e sentou-se em sua cadeira no canto, pegando a Torá que lia nos intervalos. O silêncio pairava na oficina. Só se ouvia o tic-tac do velho relógio na parede. Passou 1 minuto, depois outro. O jovem banqueiro, não ouvindo mais a voz do alfaiate e não sentindo mais os toques no tecido, finalmente abaixou o jornal. Viu que o mestre estava sentado no canto lendo, sem lhe dar a menor atenção. Ei, protestou o jovem, você adormeceu. Estou aqui, sabia? Por que parou de trabalhar? Não tenho muito tempo. O tio Salomão levantou lentamente os olhos do livro, ajeitou os óculos e olhou para ele com uma calma tal, como se diante dele não estivesse um homem rico, mas um menino travesso. Não parei de trabalhar, jovem, disse ele calmamente. Estou esperando você chegar. Do que você está falando? O rapaz se irritou. Estou bem aqui. Não, Salomão balançou a cabeça. Aqui está apenas o seu corpo e o seu jornal. Você não está aqui. E eu não sei costurar um terno para um espaço vazio. Um terno precisa ser costurado para uma pessoa. Quando você retornar completamente a esta sala, então continuaremos. E por enquanto, leia, não vou incomodá-lo. O jovem ficou tão vermelho que seu rosto adquiriu a cor de veludo bordô. Queria gritar, bater a porta, mas deparou-se com o olhar calmo e digno do velho alfaiate. E compreendeu que, naquele instante, aquele judeu modesto de avental se mostrava superior e mais forte do que ele. O banqueiro dobrou o jornal em silêncio, colocou-o na bolsa e disse em um tom completamente diferente: Perdoe-me, mestre, estou ouvindo. É isso que a regra da parede de vidro faz. Ela não apenas atrai a atenção, mas também educa as pessoas ao redor. Ensina-lhes que você não pode ser tratado como ruído de fundo. Lembre-se, sua presença é um privilégio, não um direito adquirido. Se alguém se fecha para você, erguendo uma parede, não bata a cabeça contra ela. Afaste-se e deixe que a própria pessoa encontre uma maneira de derrubar essa parede para ouvir sua voz novamente. A terceira regra é a do prato alheio. Essa regra talvez seja a mais difícil de aceitar, pois combate um veneno que nos foi instilado desde a infância. Lembre-se de quantas vezes alguém foi usado como exemplo para você. Veja como o Misha come bem. Veja como a Sara toca piano. E o filho da amiga da sua mãe já é gerente. Desde cedo somos ensinados a olhar para o prato dos outros e comparar nossa porção com a do vizinho. É exatamente aí que nasce a raiz daquele sentimento terrível de que somos indignos, de que não somos bons o suficiente, de que nossa vida é um rascunho
E a vida de verdade está acontecendo com outra pessoa. A essência da regra do prato alheio é a seguinte: nunca avalie o sabor do seu jantar olhando para o que o vizinho está comendo. Quando você olha para o prato de outra pessoa, sua própria comida esfria e perde o sabor. Uma pessoa que vive de comparações está condenada à fome eterna. Sempre lhe parecerá que o pedaço do outro é maior, mais saboroso. Mas isso é uma ilusão, uma miragem, que destrói o seu destino. Por que essa regra é tão importante? Porque a inveja e a comparação são roubo. Você rouba de si mesmo a alegria de suas próprias vitórias. Você comprou um apartamento pequeno, mas aconchegante. Você fica feliz por exatamente 5 minutos, até descobrir que um conhecido comprou uma casa. E pronto, sua alegria é roubada. Seu apartamento de repente parece uma espelunca apertada. Mas as paredes não se moveram, as janelas não diminuíram, apenas o seu olhar mudou. Você parou de olhar para a sua vida e começou a olhar para a vida de outra pessoa. Esse sentimento de inferioridade, nascido da comparação, faz com que as pessoas vivam os roteiros de outras pessoas. Você começa a correr uma maratona que não precisa, simplesmente porque todo mundo está correndo. Você compra coisas que não pode pagar e que na verdade não deseja, para impressionar pessoas que não se importam com você. Você precisa aplicar a regra do prato alheio como um remédio para o envenenamento. Assim que sentir uma pontada de inveja ou amargura por alguém ser mais bem-sucedido, pare. Diga a si mesmo: este é o prato dessa pessoa. Não sei quanto de pimenta tem nele. Não sei se há ossos que podem causar engasgos. Só vejo a bela apresentação. E eu tenho o meu prato. E minha tarefa é tornar a minha comida saborosa para mim mesmo. Você precisa aprender a respeitar o seu caminho, o seu ritmo e as suas conquistas, mesmo que sejam pequenas. Para que vocês compreendam a profundidade dessa tragédia, vou lhes contar uma história sobre meu amigo de infância. O nome dele era Hersh. Era um homem de alma nobre, com mãos que consertavam qualquer coisa, de relógios a carroças antigas. Hersh era um marceneiro magnífico. Quando pegava um pedaço de madeira nas mãos, parecia que a madeira começava a cantar. Ele fazia mesas e cadeiras tão belas que as pessoas as passavam de geração em geração como verdadeiros tesouros. Ele tinha uma pequena oficina, uma esposa amada, Rosa, e 3 filhos pequenos. Eles não viviam na riqueza, mas também não passavam necessidades. A casa sempre cheirava a lascas de madeira fresca e tortas de repolho. Hersh era feliz até que um certo senhor se mudou para uma casa vizinha. Vamos chamá-lo de Boris. Boris se dedicava à revenda, ao comércio, a alguns negócios obscuros com títulos de crédito. Ele não sabia fazer nada com as mãos, mas sabia ganhar dinheiro do nada. Boris andava em uma carruagem cara, sua esposa usava peles, e à noite havia música e festas barulhentas em sua casa. E assim, meu amigo Hersh começou a espiar pela janela do vizinho. Começou a cobiçar o que o outro tinha. No início, apenas suspirava, depois começou a dizer: Joseph, olhe para mim. Estou coberto de serragem, com as mãos cheias de calos, minhas costas doem. E esse Boris, ele nunca levantou nada mais pesado do que uma carteira. E vive como um rei. Isso significa que sou um tolo, que estou vivendo errado. Tentei convencê-lo, disse. Hersh, você é um mestre. Suas cadeiras sobreviverão a todos nós. Essa é a sua força. Mas o veneno da comparação já havia penetrado em seu sangue. Hersh decidiu que ser marceneiro era humilhante, indigno. Ele queria o que Boris tinha. Abandonou sua oficina, vendeu suas magníficas ferramentas, formões, plainas que havia colecionado por anos. Com o dinheiro que conseguiu, decidiu entrar no comércio como seu vizinho. Comprou um lote de tecido, sem entender absolutamente nada de tecidos. Hersh tentou conduzir os negócios com astúcia, como Boris, mas não tinha talento para isso, nem a perspicácia necessária. Foi enganado logo no primeiro negócio.
Endividou-se, pegou emprestado uma quantia enorme tentando recuperar o prejuízo, comprou novamente algumas mercadorias que se revelaram estragadas. Em 2 anos, Hersh envelheceu 20 anos. De um mestre alegre, transformou-se em uma pessoa nervosa e inquieta, com o olhar apagado. Sua esposa chorava, os filhos andavam maltrapilhos e, o mais terrível, ele parou de se respeitar. Odiou-se por seus fracassos, mas odiou ainda mais o vizinho por seu sucesso. O final dessa história é triste, mas instrutivo. Uma noite, os policiais foram à casa do vizinho Boris. Descobriu-se que toda a sua riqueza havia sido construída sobre fraude e roubo. Ele foi preso, a casa confiscada e a família foi expulsa, envergonhada. Naquele belo prato que Hersh tanto invejava, havia podridão e comida de prisão. Hersh veio me ver uma semana depois disso. Sentou-se na minha cozinha, tomou chá e chorou. Disse-me palavras que jamais esquecerei. Joseph, eu olhava para a vida dele e pensava que era um conto de fadas. Quebrei minha própria taça tentando roubar a de outra pessoa, que acabou sendo rachada. Perdi minha oficina, perdi a paz, perdi anos de felicidade perseguindo um fantasma. Eu sou um carpinteiro, Joseph. Sou apenas um carpinteiro. E essa era a minha taça de ouro, e eu a considerei um caco de barro. Hersh voltou ao seu ofício com dificuldade, mas a antiga leveza havia desaparecido. Essa história me ensinou uma lição para sempre. Vemos apenas a fachada da vida alheia. Vemos o palco, mas não os bastidores. Nunca pense que você é indigno porque alguém tem mais brilho. Olhe para o seu próprio prato, coma seu pão com gratidão, e ele se tornará mais doce do que qualquer doce roubado. Quem valoriza o que tem é verdadeiramente rico. Quem cobiça o que é dos outros é um eterno mendigo. A 4ª regra é a pausa eloquente. Essa regra é o seu escudo contra a falta de tato, a grosseria e aquelas perguntas incômodas e pegajosas que as pessoas fazem para fazer você se sentir pequeno e insignificante. Você certamente conhece essa sensação. Alguém, seja um colega, um parente distante ou apenas um conhecido, de repente pergunta com um sorriso falso: por que você ainda não se casou? Ou, por que você engordou tanto? Ou, é verdade que você foi demitido? E o que acontece nesse momento? Dentro de você, um mecanismo traiçoeiro é acionado. Você se sente ferido, magoado, mas em vez de se defender, começa a dar desculpas. Você começa a gaguejar dizendo coisas como: bem, estou ocupada com minha carreira agora, ou estou muito estressada, vou perder peso. Você cora, fica nervosa, tenta preencher o silêncio com palavras. Por quê? Porque no fundo existe medo. Se eu não responder, vou ofender a pessoa. Se eu ficar em silêncio, haverá um clima constrangedor. Mas a verdade é que quando você se apressa para responder a uma pergunta indelicada, você confirma sua posição de vítima. Você está essencialmente dizendo: sim, você tem o direito de me perguntar sobre isso, e eu sou obrigada a lhe dar satisfações. Sou inferior a você e devo explicar meu comportamento. Essa é a raiz do problema. A sensação de que você não é digno de ter segredos, de ter limites, de simplesmente ser você mesmo sem precisar dar explicações a cada pessoa que passa. Você acha que é obrigado a ser complacente e educado, mesmo com aqueles que pisam em você. A regra da pausa eloquente inverte esse jogo. Ela diz: não se apresse em pegar a brasa quente que jogaram em você. Quando lhe te fizerem uma pergunta incômoda, sua primeira reação deve ser parar. Parar completamente. Não responda imediatamente, não sorria de forma bajuladora. Faça uma pausa. Olhe a pessoa diretamente nos olhos, com calma, sem raiva, mas com atenção, como se estivesse examinando um inseto curioso. Mantenha essa pausa. 1 segundo, 2, 3, 5 segundos. Você ficará surpreso com a força com que a atmosfera muda nesses momentos. O silêncio é um holofote. Quando você fica em silêncio e observa,
esse holofote se volta para quem fez a pergunta. Primeiro, a pessoa espera uma resposta, depois começa a ficar nervosa, depois fica desconfortável. A pergunta dela fica pairando no ar e começa a soar estúpida e inadequada. Nesse silêncio, a grosseria se torna óbvia para todos. A pessoa começa a se mexer, a ajeitar a roupa, a desviar o olhar. Ela esperava que você começasse a se defender, mas você não está entrando no jogo dela. Você está simplesmente observando. E só depois dessa pausa, quando ela já começou a se arrepender de suas palavras, você pode perguntar calmamente: por que você está me perguntando isso? Ou simplesmente continuar em silêncio até que ela mesma mude de assunto. Para mostrar o poder total desse método, contarei a história de uma mulher incrível que conheci há muitos anos. Seu nome era Madame Berta, e ela dava aulas de música em nossa cidade. Era uma mulher de rara dignidade, sempre com a postura ereta, vestindo um vestido antigo, mas impecavelmente passado a ferro. Ela vivia de forma muito modesta em um quarto minúsculo, pois os tempos eram difíceis e a música não dava muito dinheiro. Mas ela se portava como se fosse dona de um palácio. Certa vez, Madame Berta foi convidada para um jantar na casa de um rico da cidade, cuja filha ela ensinava a tocar piano. Muitos convidados estavam presentes, todos vestidos com ouro e veludo. As mesas estavam repletas de iguarias. E entre os convidados estava uma senhora, a esposa de um açougueiro. Uma mulher barulhenta, corpulenta e muito sem cerimônia. Ela adorava ostentar sua riqueza e humilhar os mais pobres. Ela realmente não gostava que Madame Berta, uma simples professora, estivesse sentada à mesa com uma aparência tão aristocrática, como se fosse a pessoa mais importante ali. Então, quando um breve silêncio se instalou, a esposa do açougueiro perguntou em voz alta para que todos ouvissem: "Diga-me, querida, você é tão talentosa, ensina nossos filhos. Mas por que ainda anda com esse vestido remendado? Será que seu talento vale tão pouco que você não consegue comprar nada novo há 5 anos?" Um silêncio mortal pairou no salão. Aquilo não era apenas falta de tato, era crueldade. Todos ficaram imóveis. O anfitrião ficou vermelho. Todos esperavam que Madame Berta chorasse, fugisse ou começasse a dar desculpas lamentáveis, falando sobre uma mãe doente ou dívidas. A esposa do açougueiro sorriu com arrogância, sentindo-se vitoriosa. Ela pensou que havia humilhado a professora. Mas Madame Berta não se abalou. Ela lentamente pousou o garfo na mesa. Não baixou os olhos. Virou a cabeça e olhou para a ofendedora. Com calma, atenção e um leve tom de surpresa. Olhou-a diretamente nos olhos. Um segundo se passou, depois outro, um terceiro. A esposa do açougueiro continuou sorrindo, mas o sorriso começou a desaparecer de seu rosto. O silêncio tornou-se denso como gelatina. Era possível ouvir o zumbido de uma mosca na janela. 5 segundos se passaram. A esposa do açougueiro ficou desconfortável. Mexeu-se na cadeira, ajeitou o colar, tossiu. Queria sumir da face da terra sob aquele olhar calmo e perscrutador. De repente, compreendeu o quão estúpida e vulgar sua pergunta soava. E somente quando a pausa se tornou insuportável, Madame Berta, sem elevar a voz, com uma entonação suave e educada, disse: "Com licença, senhora. Eu estava pensando, a senhora fez essa pergunta para obter uma resposta ou para me magoar na frente de todos?" Foi um golpe certeiro, direto no coração. A esposa do açougueiro ficou roxa. Começou a ofegar, murmurando algo como: "Eu só perguntei." Mas já era tarde demais. Madame Berta não deu desculpas. Com uma pausa e uma pergunta, ela mostrou a todos: "Meu vestido pode ser velho, mas minha alma é pura. Mas a sua alma, senhora, está em farrapos." A conversa à mesa recomeçou, mas ninguém mais olhava para a esposa do açougueiro com respeito. E a Madame Berta, o anfitrião serviu vinho pessoalmente com profunda reverência. É isso que significa a pausa eloquente.
É a capacidade de não se incomodar quando tentam te provocar. É o direito de não responder àqueles que não são dignos da sua resposta. Lembre-se desta lição. Quando alguém tenta violar seus limites, sua melhor defesa é o silêncio e um olhar direto. Porque quem se respeita não é obrigado a dar satisfações a todos que decidem testar sua força. A quinta regra é a da devolução do presente. Chegamos à metade do nosso caminho. A regra que chamo de regra da devolução do presente. Esta regra exige sutileza especial, porque aqui o inimigo não ataca com punhos e não grita palavras ofensivas. Não, aqui o inimigo age de forma mais astuta. Ele vem com um sorriso. Segura um buquê de flores em uma mão e uma pequena adaga quase imperceptível na outra. E enquanto você inala o aroma das flores, ele te ataca. Estamos falando daqueles elogios com duplo sentido, de palavras doces dentro das quais se esconde veneno. Você certamente já ouviu isso centenas de vezes. Que vestido lindo você tem. É uma pena que ele te deixe com os quadris tão largos. Ou, você foi promovida? Parabéns. Provavelmente não encontraram mais ninguém para o cargo. Que sorte a sua. Ou este clássico. Você é tão inteligente para a sua idade. Ou, você lidou com isso tão bem, eu nem esperava isso de você. Pense no que acontece na sua alma neste momento. Primeiro você ouve um elogio. Vestido lindo. Promoção. Você é inteligente. Seu coração se abre. Você está pronta para sorrir e agradecer. Mas logo em seguida, sem pausa, eles despejam a segunda parte da frase. O insulto, e você fica perdida. Seu cérebro fica confuso. Parece que você foi elogiada, então precisa agradecer. Mas também foi humilhada, então precisa se defender. E na maioria das vezes, por causa daquele sentimento de que não somos dignos de algo melhor, escolhemos engolir o sapo. Agradecemos, sorrimos de forma boba e nos sentimos humilhados. Por que fazemos isso? Porque no fundo existe um verme da dúvida. Talvez eles estejam certos? Talvez eu realmente não seja tão boa assim? E talvez esse vestido realmente me caia mal. Talvez eu realmente não mereça esse sucesso e seja apenas um acaso. Ao aceitar tal presente, você concorda que é uma pessoa de segunda categoria. Você concorda que pode ser acariciado na cabeça e chutado ao mesmo tempo. Você está essencialmente dizendo ao mundo: vocês podem me tratar assim. Aceitarei qualquer atenção, mesmo que tenha gosto de sujeira. A regra de devolver o presente diz: nunca aceite um pacote que esteja fazendo barulho de tic-tac. Se lhe pois derem uma maçã com uma minhoca dentro, você não é obrigado a comê-la só porque a maçã é vermelha. Você deve aprender a separar o joio do trigo e fazê-lo publicamente, com calma e dignidade. A essência do método é aceitar a primeira parte positiva da frase e devolver a segunda parte negativa ao remetente. Não de forma rude, não aos gritos, mas como algo desnecessário. Como se lhe entregassem um guardanapo sujo. Você simplesmente o coloca de volta na mesa. Essa regra muda a vida fundamentalmente. Quando você para de engolir essas pílulas, as pessoas ao seu redor de repente entendem que esses joguinhos não funcionarão com você. Você se torna invulnerável à agressão passiva. Você começa a se valorizar tanto que os elogios com segundas intenções simplesmente param de atingir seu coração. Para que você veja como isso funciona na prática, contarei uma história que aconteceu não com meu avô, mas com meu antigo professor de música, o Sr. Weinstein. Era um homem de inteligência excepcional, um violinista cuja música podia fazer até as pedras chorarem. Ele era baixo, usava óculos com lentes grossas e sempre cheirava a resina. Em nossa cidade vivia um rico mecenas, o Sr. Grossman. Ele gostava de se considerar um patrono das artes, mas na realidade era um homem vaidoso que adorava se engrandecer, humilhando os artistas. Ele acreditava que, por ter dinheiro, podia comprar não apenas a música, mas também a dignidade dos músicos. Certa vez,
Grossman deu uma grande recepção e convidou o Sr. Weinstein para tocar para os convidados. Weinstein tocou divinamente. Executou um concerto complexíssimo. E quando o arco parou no ar, o salão explodiu em aplausos. As pessoas gritavam, bravo! As senhoras enxugavam as lágrimas. Weinstein se levantou. Fez uma reverência, cansado, mas feliz. E então Grossman se aproximou dele, segurando uma taça de vinho. Ele se aproximou para que todos pudessem ouvi-lo. Bateu ruidosamente um garfo no copo para pedir silêncio e disse com um largo sorriso de satisfação: Caro Weinstein, isso foi magnífico. Simplesmente magnífico. Eu jamais teria imaginado que um homem tão pequeno e insignificante, parecendo um pardal assustado, pudesse extrair sons tão poderosos de um violino. É incrível como em um corpo tão frágil reside tanto talento. O salão silenciou. Aquilo foi uma clássica punhalada nas costas. Grossman elogiou o talento, mas imediatamente misturou o elogio com comentários depreciativos sobre a aparência do músico, chamando-o de frágil e insignificante. Todos esperavam que Weinstein permanecesse em silêncio. Afinal, Grossman estava pagando-o pela apresentação. Geralmente, em situações assim, as pessoas sorriem constrangidas e agradecem, engolindo o insulto por dinheiro ou por medo. Mas o Sr. Weinstein era um homem sábio. Ele cuidadosamente guardou o violino na caixa, endireitou-se lentamente e, de repente, pareceu a todos nós não um pequeno pardal, mas um gigante. Olhou diretamente nos olhos de Grossman, sorriu com muita educação e disse com uma voz que ressoou no silêncio como uma corda esticada: Agradeço, Sr. Grossman, pela alta avaliação da minha performance. Fico feliz que minha música tenha agradado aos seus ouvidos. E quanto ao meu corpo e à minha aparência... Ele fez uma pausa e, com um gesto suave da mão, como se estivesse devolvendo um objeto invisível, continuou: Esses julgamentos, com sua permissão, deixarei para o Senhor. Eles falam muito mais sobre a sua educação do que sobre a minha estatura. Fique com eles, não preciso deles, e eles lhe caem muito bem. Grossman engasgou com o vinho. Ele esperava gratidão, esperava constrangimento, mas não esperava que sua própria grosseria lhe fosse devolvida, e de forma tão elegante, sem que uma única palavra rude fosse proferida. Weinstein aceitou o elogio sobre o talento, mas o presente em forma de insulto sobre a aparência, ele devolveu ao remetente. Ele não discutiu se era insignificante ou não. Simplesmente se recusou a aceitar essa definição para si mesmo. Naquela noite, o Sr. Grossman parecia patético em seu terno caro, e o pequeno violinista saiu como um rei. É assim que essa regra funciona. Quando lhe disserem: Você está indo bem, só é uma pena que suas mãos sejam tortas, responda: Obrigado por notar o meu sucesso, mas quanto às mãos, isso é desnecessário. Guarde essa opinião para si mesmo. Você pega a flor e deixa a cobra nas mãos de quem a ofereceu, que ela morda a ele e não a você. A sexta regra é a do espelho distorcido. Continuamos nossa jornada rumo à sabedoria. E agora, diante de nós, encontra-se a sexta lei, que chamo de regra do espelho distorcido. Essa regra é vitalmente necessária para aqueles que, pelo menos uma vez, se olharam em um espelho comum e procuraram defeitos em si mesmos apenas porque alguém os apontou. Essa regra trata da forma mais insidiosa de desrespeito: a crítica à sua aparência, saúde ou condição física, disfarçada de cuidado ou simples observação. Você sabe como isso acontece. Você acorda de bom humor, o sol está brilhando, você sente força nos braços e leveza nas pernas. Você sai para encontrar pessoas e, de repente, alguém, um colega, vizinho ou até mesmo um parente próximo, olha para você com um olhar crítico e diz: Nossa, você está com uma aparência péssima hoje. Está doente? Você está com olheiras e sua pele está meio acinzentada. Ou, você engordou muito durante o inverno.
Deve ser difícil para você andar. E o que acontece? Em um segundo, seu bom humor desaparece. Você corre para o espelho, começa a se observar. Realmente olheiras. Realmente uma dobrinha na lateral. 5 minutos atrás você se sentia o rei do mundo e agora se sente velho, doente, acabado. Por que isso acontece? Porque dentro de você vive um traidor, um sentimento de sua própria indignidade. Você não acredita em suas próprias sensações. Você acredita nas palavras dos outros. Você pensa, eles conseguem ver melhor de fora. Se uma pessoa disse que estou mal, então estou mal. Mas aqui está uma verdade que você precisa gravar na memória. Quando uma pessoa lhe diz coisas desagradáveis sobre sua aparência, ela não está descrevendo você, está descrevendo o conteúdo de sua própria alma. Ela olha para você, mas vê seus medos, sua inveja, sua velhice e sua insatisfação. Ela é um espelho distorcido. Se você se aproximar de um espelho em um parque de diversões que o faz parecer gordo ou torto, você não corre para um médico para tratar obesidade ou escoliose. Você ri, porque sabe que o problema não está no corpo. O problema está no espelho. Então, por que quando uma pessoa viva age como um espelho distorcido, você acredita nela? Pessoas felizes, que se amam, jamais, ouçam bem, jamais apontarão os defeitos dos outros. Uma pessoa feliz vê beleza. Uma pessoa infeliz procura a feiura para provar a si mesma que não é a única miserável. Quando alguém lhe diz que você está com uma aparência ruim, isso significa que essa pessoa se sente mal por dentro e quer que você se sinta mal também. Só assim ela sentirá alívio. Você precisa aplicar a regra do espelho distorcido sem piedade. Assim que ouvir comentários sobre seu rosto, corpo ou idade que a magoem, não ouse dar desculpas. Não diga, sim, eu não dormi bem, ou é só a luz que está incidindo dessa forma. Ao fazer isso, você reconhece que o espelho está dizendo a verdade. Não. Você deve devolver à pessoa a sua própria distorção. Você precisa mostrar a eles que o espelho deles está quebrado e que você não vai olhar para ele. Para que essa regra se torne natural para você, vou contar uma história sobre minha tia, irmã da minha mãe, cujo nome era Golda. Era uma mulher de energia incrível. Ela não era magra, não. Ela era, como se diz, cheinha, mas se movia com a leveza de uma borboleta. Ela assava as melhores tortas, cantava mais alto que todos nos casamentos e ria tanto que os copos tremiam. Golda amava a vida e a vida a amava. Mas ela tinha uma amiga, uma vizinha do mesmo andar, uma tal Madame Fira. Madame Fira era o oposto completo de Golda. Era uma mulher seca, amarga, eternamente insatisfeita com tudo. Ela sempre sentia dores em tudo. O sol brilhava demais para ela. As crianças gritavam muito alto e os preços eram muito altos. E o que mais irritava Fira no mundo era que Golda, que era 5 anos mais velha e 20 quilos mais pesada que ela, irradiava felicidade, enquanto Fira definhava de raiva. E assim, Fira começou sua guerra silenciosa. Sempre que encontrava Golda na escada ou no quintal, fazia uma cara de tristeza, balançava a cabeça e dizia com sua voz estridente: "Ah, Golda, você está respirando com tanta dificuldade hoje. Seu coração não está apertado? Com esse peso é muito perigoso. Ouvi dizer que pessoas gordas morrem dormindo. Você deveria se cuidar. Seu rosto está vermelho como antes de um derrame." Na primeira vez, Golda ignorou, mas Fira era persistente. Todos os dias ela encontrava um novo defeito. "Golda, esse vestido te envelhece muito. Você parece uma velha nele. Golda, você está com inchaço nas pernas. É insuficiência renal. Veja troncos em vez de tornozelos. Golda, você riu tão alto ontem. É nervosismo. Seus olhos estavam loucos." E minha radiante tia Golda começou a murchar. O veneno do espelho distorcido penetrou em seu sangue. Ela parou de usar vestidos coloridos,
passou a usar roupas cinzas e largas para esconder os troncos em vez de pernas. Parou de rir alto para não parecer louca. Começou a ir a médicos, procurando doenças cardíacas, renais e hepáticas em si mesma. Os médicos disseram: "Você está saudável como um touro." Mas Golda acreditava em Fira, não nos médicos. Ela acreditava no espelho distorcido. Ela me disse: "Joseph, Fira vê as coisas de fora. Ela me deseja o bem. Ela está me avisando. A tia perdeu o brilho. Ela andava curvada. Seus olhos perderam o brilho. Ela realmente começou a parecer doente porque acreditava na sua doença. A salvação veio inesperadamente. No dia de um grande feriado, toda a nossa família se reuniu em uma mesa enorme no quintal. Era uma noite quente. Havia música tocando. Golda estava sentada no canto, quieta, pálida, com medo de comer um pedaço a mais para não morrer durante o sono. E então, Madame Fira chegou. Ela, como sempre, franziu os lábios, olhou para a mesa festiva com desgosto e foi direto para Golda. Todos ficaram em silêncio, esperando mais uma dose de preocupação. Fira, em voz alta para que todos pudessem ouvir, murmurou: "Ah, Golda, olho para você e dá vontade de chorar. Você piorou tanto. A pele está flácida, os olhos estão fundos. Provavelmente ainda é aquela doença de que eu te falei. Você deveria estar deitada, não sentada aqui. Você parece um cadáver de férias." Nesse momento, algo aconteceu. Minha tia Golda de repente olhou para Fira, mas não como uma vítima, e sim como alguém que de repente acordou de um pesadelo. Ela olhou para o rosto seco e malicioso da vizinha, para seus lábios franzidos, para seus olhos opacos cheios de inveja, e viu a verdade. Ela viu que diante dela estava uma mulher profundamente infeliz, que estava tentando matar a alegria alheia para alimentar sua própria melancolia. Golda se levantou lentamente. Ela endireitou os ombros e seu vestido cinza de repente pareceu apertado para sua alma grandiosa. Ela sorriu com seu antigo sorriso deslumbrante e disse em voz tão alta que foi ouvida até na rua vizinha: "Sabe, Fira, por muito tempo olhei nos seus olhos como em um espelho, e vi ali uma velha e doente ruína. Pensei que fosse eu, mas hoje entendi. Seus olhos são um espelho com rachaduras. Você só vê doenças e morte ao seu redor, porque elas vivem dentro de você. Você está tentando me vestir com sua velhice e sua melancolia como se fosse um casaco velho, mas não me serve. Traga isso de volta para si mesmo. Estou saudável, estou vivo e vou dançar. E você, se quer ver cadáveres, vá ao cemitério, não estrague nossa festa." A mesa explodiu em aplausos. Fira engasgou de raiva, ficou vermelha como um tomate, murmurou algo e saiu correndo. E a tia Golda, naquela noite, dançou tanto que a poeira voava debaixo dos seus calcanhares. Ela voltou a usar seus vestidos coloridos e viveu mais 30 anos, rindo e se alegrando a cada dia. Aqui está a lição do espelho torto para você. Quando alguém lhe disser que você é feio, estúpido ou doente, não corra para um médico e não desvie o olhar. Olhe para quem está dizendo isso. Sorria para a pessoa e diga mentalmente. E se tiver coragem, diga em voz alta: "Seu espelho está torto, meu amigo. Limpe o vidro ou afaste-se. Você está bloqueando o meu sol. Você merece se ver através dos seus próprios olhos, com amor e honestidade, e não através do prisma turvo dos problemas de outra pessoa. A 7ª regra é a das mãos estranhas. Essa regra protege a coisa mais sagrada que uma pessoa possui: seu direito à ação, aos erros e à sua própria experiência. Você certamente já se deparou com isso mais de uma vez. Você está ocupado com alguma coisa. Talvez esteja cozinhando o jantar, consertando uma torneira, escrevendo um relatório ou até mesmo estacionando um carro. E de repente, surge um bem-intencionado por perto. Ele observa você por 1 minuto, depois suspira, revira os olhos e profere esta frase venenosa: "Ah, deixe-me fazer isso.
Você está se atrapalhando há 1 hora. Ou, suas mãos não servem para isso. Dê aqui, eu vou lhe mostrar como se faz. E o que acontece nesse momento? Mãos estranhas se estendem para pegar sua ferramenta, seu volante, sua panela. E se você permitir que essas mãos tirem o seu trabalho de você, comete uma terrível traição contra si mesmo. Por que eu relaciono isso com um sentimento de indignidade? Porque naquele segundo em que você desiste da iniciativa, concorda silenciosamente. Sim, eu sou inútil. Sim, eu sou desajeitado. Não sou digno nem mesmo de simplesmente cortar pão ou martelar um prego. Preciso de um tutor, um supervisor que faça isso melhor. Essa regra funciona de forma muito sutil. Pessoas que se intrometem com ajuda não solicitada, muitas vezes, disfarçam isso como cuidado. Só quero ajudar, só quero que seja mais rápido, dizem. Mas não se engane, isso não é ajuda, é dominação. Quando alguém tira o trabalho das suas mãos, está dizendo: você é uma criança pequena e estúpida, e eu sou um adulto inteligente. Saia da frente e veja como os mestres fazem. Isso é roubo da sua vontade. Cada vez que você cede, você diminui. Você se acostuma com a ideia de que não consegue se virar sem um adulto. Isso gera impotência aprendida. Você começa a ter medo de assumir novas tarefas porque na sua cabeça ressoa a voz desse crítico. Você vai estragar tudo de qualquer jeito. É melhor chamar alguém. A regra das mãos alheias é: nunca, sob nenhuma circunstância, permita que alguém tire o volante da sua vida das suas mãos, a menos que você mesmo peça. Suas mãos são uma extensão da sua alma. Se você faz algo devagar, esse é o seu ritmo. Se você comete erros, esses são os seus erros, e eles são mais valiosos do que qualquer resultado perfeito de outra pessoa, porque essa é a sua experiência. Você precisa aplicar essa regra física e firmemente. Se alguém tentar interferir no seu trabalho, você deve impedi-lo, não de forma agressiva, mas de forma que a pessoa encontre uma barreira. Você não deve dar desculpas como: estou cansado. Não, você deve dizer: eu não pedi ajuda. Estou fazendo isso sozinho. Tire as mãos. Ou de forma mais gentil, mas igualmente firme: obrigado, mas quero fazer isso com minhas próprias mãos, mesmo que leve o dia todo. O processo é importante para mim. Assim, você recupera o direito de ser o autor de suas próprias ações. Para que você entenda a importância de defender esse direito, vou lhe contar uma história sobre um antigo conhecido meu, um relojoeiro chamado Lázaro. Lázaro era um homem de incrível perseverança. Durante toda a sua vida, ele consertou mecanismos menores que uma unha. Seu trabalho exigia silêncio, luz e calma absoluta. Mas Lázaro tinha um sobrinho, um jovem chamado Iefim. Iefim era rápido e barulhento. Estava sempre com pressa e acreditava que o mundo inteiro se movia muito devagar para ele. Iefim frequentemente passava na oficina do tio, supostamente para visitá-lo, mas na verdade para se gabar de seus rápidos sucessos no comércio e dar lições de vida ao velho. E assim, um dia, Lázaro estava trabalhando em uma encomenda muito complexa. Ele estava restaurando um antigo relógio com carrilhão cujo mecanismo havia emperrado muitos anos antes. O trabalho exigia precisão de joalheiro. Lázaro colocou a lupa no olho, pegou a pinça mais fina e lentamente, milímetro por milímetro, tentava colocar uma pequena mola no lugar. Sua mão se movia devagar. Ele respirava a cada 2 segundos para não perder o foco. Iefim estava atrás dele, observando. Essa lentidão o irritava. Ele se mexia de um lado para o outro, bufava e, finalmente, não aguentou mais. Tio Lázaro, até quando você vai ficar enrolando? Exclamou. Suas mãos tremem de velhice. Você está torturando essa mola há 10 minutos. Dê-me isso. Tenho boa visão, mão firme. Vou colocá-la no lugar em 1 segundo. Iefim estendeu a palma da mão sem cerimônia,
até a bancada, tentando arrancar a pinça das mãos do mestre. Nesse momento, aconteceu algo que ficou para sempre gravado na minha memória, pois eu era testemunha dessa cena, esperando o conserto do meu relógio de bolso. Qualquer outra pessoa no lugar de Lázaro poderia ter se ofendido, poderia ter começado a discutir, dizendo que não era velho, ou, o que seria pior de tudo, poderia ter entregado a pinça submissamente, reconhecendo a derrota diante da juventude. Mas Lázaro agiu de outra forma. Ele não entregou a pinça. Colocou-a cuidadosamente sobre uma almofada de veludo, tirou a lupa do olho, levantou-se lentamente do banquinho, endireitou-se em toda a sua altura e deu 2 passos para trás da mesa. "Por favor", disse calmamente, indicando com a mão o seu local de trabalho. "Sente-se, Iefim, vá em frente." "O que o senhor quer dizer?" perguntou Iefim. "Eu só queria ajudar com a mola." "Não", respondeu Lázaro com firmeza. "No meu ramo, não se pode consertar apenas uma mola. Um relógio é um organismo único. Se você acredita que suas mãos são melhores que as minhas, então deve assumir todo o trabalho. Sente-se, coloque a lupa e não se levante até que o relógio esteja funcionando. Mas lembre-se, se quebrar um único dente, você responderá ao cliente: 'E este é o relógio de um conde. Custa tanto quanto a sua casa.'" Iefim empalideceu. Uma coisa é pegar uma ferramenta para demonstrar sua habilidade, e outra bem diferente é assumir total responsabilidade pelo resultado. Ele olhou para o mecanismo complexo, para as centenas de engrenagens, e sua autoconfiança murchou como uma bola furada. "Tio, eu não sou relojoeiro, eu só queria..." Ele murmurou. "Se você não é relojoeiro, tire as mãos da minha mesa." A voz de Lázaro tornou-se firme como aço. "Minhas mãos podem ser velhas, mas sabem o que estão fazendo. E suas mãos estão com pressa. A pressa é inimiga da maestria. Nunca toque no que você não está criando." Iefim colocou as mãos para trás, ficou vermelho e sentou-se em silêncio no canto, sem ousar dizer mais uma palavra. Lázaro voltou para a mesa, colocou a lupa e, em 5 minutos, o relógio começou a funcionar. "Aqui está a lição para você. Aquele que interfere no seu trabalho sem permissão quer poder, não trabalho. Quer colher os louros do sucesso. Olha, eu consegui. Mas não quer assumir a responsabilidade. Não permita que isso aconteça. Suas mãos são as únicas que têm o direito de moldar sua vida. Mesmo que você molde de forma torta, é o seu barro e a sua arte. Valorize isso." Chegamos à essência. Todas essas técnicas, pausas, recusa de fofocas, respostas a provocações, são apenas ferramentas. Mas mesmo o melhor martelo é inútil se a mão do mestre treme de medo. Lembre-se da lei do templo interior. O respeito não pode ser implorado, não pode ser comprado e não pode ser exigido aos gritos. O respeito só pode ser irradiado. Se por dentro você se sente uma pessoa pequena que pode ser ofendida, as pessoas sentirão isso como os animais sentem o medo. Eles vão te morder não porque sejam maus, mas porque você mesmo colocou uma placa invisível em si mesmo. Você pode pisar em mim. Dentro de você existe um lugar sagrado onde ninguém tem o direito de entrar com os pés sujos. Ninguém. Você precisa conhecer o seu valor. Não o valor que os outros lhe atribuem, mas o valor com o qual você veio a este mundo. Meu avô dizia: "Joseph, mesmo que um rei vista trapos, ele continua sendo um rei porque mantém a postura ereta. E se um lacaio usar uma coroa, ele continua sendo um lacaio porque se curvará a qualquer um que passar." Pare de buscar aprovação externa. Diga a si mesmo: "Eu sou valioso." Assim que você começar a respeitar seu tempo e seus erros, as pessoas grosseiras deixarão de te notar, porque o veneno delas não terá mais efeito sobre você. Você se tornará uma pessoa que se mantém de pé, com a cabeça erguida. Analisamos 7 regras de sabedoria que ajudam a preservar a si mesmo. Qual é a principal conclusão?
Sua vida é uma casa confiada a você por Deus, e somente você tem as chaves da porta da frente. Você decide quem entra e quem fica do lado de fora. O significado espiritual é simples. O Criador te criou único, incomparável. Permitir que alguém pise nessa criação significa não respeitar o grande plano divino. Cuide de si mesmo e lembre-se: você é digno de respeito simplesmente pelo direito de ter nascido.